Olá, crianças! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos fazer a aula do livro Aprender Sempre, volume 3, na parte de matemática. Começaremos pela sequência didática 1, Um dia na feira. Usaremos a aula 1, Barraca do Pastel, nas páginas 81 e 82. Crianças, todas as atividades vocês podem fazer diretamente no livro. Não precisa copiar a pergunta no caderno para depois responder. Respondam diretamente nas páginas do livro. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Curta, dê aquele joinha se você gostar dessa aula e assista ela até o final. Ative também o sininho de notificações para que você veja sempre o vídeo novo que estará sendo postado. Vamos lá? Sequência didática 1, Um dia na feira. Aula 1, Barraca do Pastel. O que vamos aprender? Vamos retomar a comparação entre os números, a composição e a decomposição deles. Crianças, nessa aula nós vamos falar um pouco sobre a ordem dos algarismos e como eles formam os números. Na verdade, nós vamos retomar essa aula para que nós podemos fazer uma recordação. Então, com isso, nós vamos fazer várias atividades, inclusive atividades de subtração, de adição, de comparação, ok? Então, vamos para o primeiro probleminha, a primeira atividade. Você já parou para pensar que na feira tem fruta, verdura, pastel e até mesmo muita matemática? Escreva pelo menos uma situação que envolve matemática na feira. Crianças, normalmente nós vamos na feira junto com um adulto e lá na feira tem muitas coisas gostosas. Tem frutas, tem verduras, legumes, pastel, doces. Temos muitas coisas para vender, para comprar na feira. E na feira existe muita matemática, por incrível que pareça. Quais são as situações onde existe matemática na feira? Então, o que vocês vão fazer é escrever nessas linhas alguma situação que envolva matemática. Como, por exemplo, existem várias coisas, tá, crianças? Quando nós vamos comprar laranja, nós compramos a laranja por dúzias e a dúzia envolve matemática. Quando a gente entende que dúzia é igual a 12. Quando o feirante vende os pacotinhos de legumes ou as bacias de legumes, ele vende uma bacia ou um pacotinho por um determinado valor. Então, tem preço nos produtos. Também são vendidos produtos por quilo, por gramas, né? Então, tem o peso. O quilo, a grama são as unidades de medida de massa e de capacidade. Então, isso também envolve matemática. Então, tudo isso que eu falei envolve a matemática. O que vocês vão fazer? Escolham uma delas e escrevam aqui nessa parte, nessas linhas, como os exemplos que eu citei, que são preço dos produtos, comprar por dúzia, pagamento com dinheiro, troco, tudo isso envolve matemática, ok? Então, agora vamos para número 2. Na barraca de pastel da Dona Raquel, foram vendidos os pastéis de acordo com a tabela a seguir. Então, a Dona Raquel fez uma tabela com a venda dos pastéis que ela conseguiu organizar nessa tabela. Então, na linha de cima, nós temos o sabor do pastel: carne, queijo, palmito, pizza e chocolate. Na parte de baixo, nós temos a quantidade de cada sabor do pastel.
Então, nós temos aqui o de carne 402, o de queijo 204, o de palmito 200, o de pizza 400 e o de chocolate 240. Agora, vamos responder as 3 perguntas. Letra A. Qual foi o sabor mais vendido? Como que eu descubro o sabor mais vendido? Eu preciso procurar aqui o número que é maior. Dentre a quantidade vendida, eu preciso procurar o número maior para saber qual foi o mais vendido. Então, aqui eu encontrei o 402. Vejam como é a leitura desse número. É 402. E qual é o sabor do número maior? O sabor é carne. Então, essa é a resposta da letra A. O sabor mais vendido é carne. É onde vocês vão colocar na resposta da letra A. Agora a letra B. Qual foi o segundo sabor mais vendido? Crianças, para a gente descobrir o segundo sabor mais vendido, nós precisamos ver qual o número que vem antes do 402 nessa linha da quantidade vendida de pastéis. Então, nós vamos utilizar um pouco da ordem decrescente, do maior para o menor. Qual é o próximo número que vem abaixo do 402? Procurando aqui na linha, nós encontramos o número 400. Então, 400 foi o segundo sabor mais vendido. E qual é a resposta? Qual é o sabor da quantidade de 400? O sabor é pizza. Então, pizza é a resposta da letra B. Ok, crianças? Vocês vão colocar o nome do pastel, do sabor do pastel. Letra C. Quantos pastéis de chocolate foram vendidos a mais que o de queijo? Agora, crianças, está a pegadinha aqui, ó, quando a gente lê a mais. Muitas crianças, quando leem isso, fazem uma continha de adição. Mas não, eu preciso saber quantos foram vendidos a mais do que o de queijo. Então, para isso, eu vou montar a minha casinha da unidade, da dezena e da centena. Vou procurar os pastéis de chocolate. Quantos são os pastéis de chocolate? São 240. Então, eu vou colocar o 240 dentro de cada casinha, de cada ordem dos algarismos. Então, vamos começar sempre a montar pela unidade. Fica mais fácil e você não erra depois a montagem da conta. Então, vamos começar pela casinha da unidade. Qual o número do 240 vai na unidade? É o número 0. E na dezena, qual é o número do 240 que vai na dezena? Nesse caso, nós temos o 4. E o 4, então, está valendo 40. E na centena, qual é o número do 240 que vai na centena? É o número, o algarismo 2. Então, nós temos aqui o 240, que é a quantidade do sabor do pastel de chocolate. Agora, nós vamos pegar o pastel de queijo. Vemos aqui que nós temos o pastel de queijo com 204 unidades vendidas. Então, vamos montar o 204 também nas ordens certas, sempre começando pela unidade.
Então, aqui na unidade, eu tenho o número 4. Então, eu coloco 4 na unidade. Na dezena, eu tenho o algarismo 0. Então, eu coloco o 0 na dezena. Na centena, também tenho o algarismo 2. Então, eu também coloco ele na centena. Crianças, reparem uma curiosidade. Nós estamos usando os mesmos algarismos, porém, conforme ele muda de casinha ou de ordem, ele muda também o seu valor. O 4, por exemplo, na unidade, ele vale apenas 4. Mas se ele for para a casa da dezena, ele agora está valendo 40. Estão percebendo a diferença? Por quê? Porque cada vez que ele muda de ordem, ele tem um valor maior, ok? E é aquilo que eu falei no nosso probleminha. Quando nós temos as palavrinhas a mais que o outro, então, quando nós temos isso daqui, nós fazemos a conta de subtração, ok? Nós vamos fazer a subtração. Subtração de quanto? De 240, que é o de chocolate, para 204, que é o de queijo. Então, vamos lá. Essa conta é uma conta de subtração, então eu tenho que tirar um número do outro. Então, vamos lá. Aqui na unidade, eu tenho 0 para tirar 4. Sempre lembrando que eu só consigo tirar se o número for maior do que o que está embaixo. Nesse caso, o 0 é menor. É a mesma coisa de dizer que eu tenho nada de dinheiro e quero comprar alguma coisa que custa R$4. Se eu não tenho nada e quero comprar alguma coisa de 4, eu consigo fazer essa compra? Não, porque o 0 é menor do que o 4. Jamais eu posso fazer 4 menos 0, tirar o de baixo com o de cima. Isso não pode. Então, nós vamos fazer a continha tirando o de cima para o de baixo. Professora, mas o 0 é menor. Eu não consigo tirar 4 de 0. Então, o que o 0 vai fazer? Ele vai pedir uma dezena para o seu vizinho. O seu vizinho tem aqui 4 dezenas. Então, ele pode dar uma dezena para o 0. Então, o 4 aqui, ele vai dar uma dezena para o 0. Se ele está dando uma dezena, ele vai ficar com 3. Então, vejam bem, o 4 dezenas, deu uma dezena para o 0 e ficou com 3. Assim que o 0 recebeu essa dezena, ele se transformou em 10. Agora sim, 10 é maior do que 4. Então, agora vamos conseguir fazer essa continha. Crianças, façam a continha e a resposta dessa continha de subtração, dessa continha de menos, vocês vão colocar aqui na letra C. Tudo bem? Então, vamos agora para a próxima pergunta. Letra D. Organize os sabores na ordem dos menos vendidos para os mais vendidos. Então, crianças, nesse caso, nós vamos olhar aqui na tabela quais foram os menos vendidos para os mais vendidos. Tem duas formas de responder essa questão. Tanto vocês podem responder com os números, quanto vocês podem responder com os sabores, ok? Então, aqui nós vamos usar na ordem do menos vendido para o mais vendido. Então, essa ordem vai crescer. Nós vamos fazer na ordem crescente, do menor para o maior. Então, aqui na tabela, nós vamos procurar qual é o menor número que existe nessa tabela.
Então, nós olhamos aqui na tabela, vemos que o 200 é o menor número. E qual é o sabor do 200? É o palmito. Então, aqui tanto vocês podem colocar do 200 para o maior através dos números, ou escrever o sabor do 200, que é palmito, e depois seguir os sabores. Para não atrapalhar muito, eu prefiro que vocês façam com números. Então, começando pelo 200, coloquem esses números da tabela em ordem crescente, ok? Vamos agora para a próxima atividade da página 82, que é a número 3. Decomponha cada número que apareceu na tabela. Então, aqui nós temos os números que apareceram na tabela. 402, 204, 400 e 240. O que é decompor, crianças? É separar os algarismos conforme a ordem ou a casa que eles estão. Então, vamos ver. 402. No 402, eu tenho 4 centenas, que significa 400, mais 0 dezenas e mais 0 e mais 2 unidades. Então, na verdade, aqui eu tenho 400 mais 2. Isso é a decomposição, é soltar os algarismos e colocar apenas as ordens que eles estão. Então, esse 4 significa 400. O 0 é a dezena, então eu não preciso colocar aqui porque não tem valor. E o 2 é a unidade. Então, eu tenho 400 mais 2. Façam o mesmo com o 204, com o 400 e com o 240, ok? Então, depois dessa atividade, vamos para a número 4 da página 82. Os números 204 e 402 têm os mesmos algarismos, mas eles representam a mesma quantidade? Por quê? Então, nós já vimos isso, né, crianças? O 204 e o 402, eles têm os mesmos algarismos. O algarismo 2, o 0, o 4, e aqui eu tenho o 4, o 0 e o 2. Mas eles representam a mesma quantidade? 204 e 402 têm a mesma quantidade? Não. E por que que não? Porque dependendo da ordem que eles estão ou da casa que eles estão, um fica sendo maior do que o outro, um vale mais do que o outro. Então, é essa a resposta que vocês vão colocar. Que não, eles não representam a mesma quantidade. E por quê? Porque 402 é maior que 204. Então, aqui nós terminamos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e não se esqueçam, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Dê aquele joinha no nosso vídeo e ative os sininhos de notificações. Uma boa aula e até a próxima!